Começou, boa tarde. Fingindo que a gente se trata bem. Olha só, nós vamos acessar aqui, ó, esse endereço, tá? Já estou deixando aqui para ficar mais fácil depois para poder visualizar. Nós vamos acessar esse endereço aqui do SourceForge, né, para baixar o add-on do Snort para o IPCOP. Tá, esse add-on é o add-on da versão 2.0, né? Versão 2, aliás, para o IPCOP. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou na minha máquina Windows 7, né? Vou clicar aqui, ó, em Download e ele vai fazer o processo lá de download. Beleza. Deixa pode ser que aqui demore um pouco para fazer o download. Então, como eu já fiz o download nessa máquina, eu vou dar prosseguimento aqui para a gente não ter que ficar esperando, até mesmo porque a internet já viram como tá, né? Não deve estar funcionando. Mas enfim, eu fiz o download e o arquivo tá aqui, ó. É esse aqui, ó, Snort 2982, enfim, esse arquivo aqui, ok? O que eu vou fazer agora? Eu preciso pegar dessa máquina aqui, que é a máquina onde eu fiz o download, eu preciso pegar dessa máquina aqui e colocar o Snort lá no IPCOP, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Olha só, aqui eu estou no IPCOP, tá vendo? Estou no IPCOP normal. O que acontece? E tô dentro, porém eu estou dentro da máquina com Windows 7. Eu tenho esse programa aqui, ó, que está na lista de programas que eu passei para vocês, o WinSCP. Esse programa é um programa para fazer FTP. Então ele é um programa que você vai visualizar o teu computador e vai visualizar o computador ao qual você está se conectando para fazer FTP. Lembrando que o FTP ele vai ser usado para você copiar esse arquivo do Snort lá para dentro do IPCOP. Ok? Beleza, eu vou abrir o programa e aqui eu vou chamar a atenção de algumas coisas para vocês. Não quero fazer o upgrade agora. Beleza. Eu configurei aqui um login, tá vendo? Porque na verdade ele vem assim para mim, ó. Aí eu já configurei um login. Na verdade, para você configurar um login, você coloca as informações aqui e depois dá um save. Ele fica salvo aqui, tá certo? Na lista. Então vou lá para o meu login. Ó, no hostname eu coloquei o IP lá do IPCOP. Tá certo? A porta tem que ser 8022, tem que ser, tá? Por quê? Porque é a porta lá do IPCOP que vai aceitar essa chamada. O usuário root e a senha é a senha que vocês definiram para o usuário root de vocês do IPCOP. Só que aqui, ó, vai dar um problema. Eu vou clicar em logou, ele está dizendo aqui, ó, a conexão foi recusada. Tá vendo? Conexão foi recusada. Por quê? Porque eu ainda não configurei o IPCOP para aceitar esse tipo de conexão. Tá certo? Então, eu vou lá na página, né, do IPCOP, tá bem? Dentro aqui de sistema, eu vou em acesso SSH. Ok? Dentro de acesso SSH, olha lá, eu cliquei, vai aparecer essa tela aqui para mim, ó. Eu vou marcar acesso SSH. Marquei, salvar. Beleza, salvei, a alteração foi feita, vou voltar no programa e olha lá, ele já está tentando se conectar, conseguiu conectar. Tá vendo? Porque ele a cada 30 segundos ele vai tentando conectar. Como é que funciona esse programa? Essa parte aqui eu vejo a estrutura de arquivos do meu computador. Essa parte aqui, eu vejo a estrutura de arquivos do IPCOP. Qualquer arquivo que eu pegar daqui e arrastar para cá, eu estou copiando lá para o IPCOP. Beleza? Então, esse é um cliente de FTP. Então, olha só, o que eu vou fazer? Ó?
Dentro do IPCOP, tá vendo a estrutura toda do Linux? Ó, etc, boot, bin, dev, proc, root. Beleza? O IPCOP é um Linux. Então, eu vou entrar em /home. Ó, o endereço ele está mostrando aqui para mim, ó, /home. Aqui, eu vou criar uma pasta. Ó, botão direito, New Directory. Eu estou criando essa pasta lá dentro do IPCOP. Então, vamos lá no IPCOP para vocês verem. Ó, dentro do IPCOP, olha lá, ó, eu estou em /home. Vocês estão vendo ali de vermelho, ó, pwd, para me mostrar o diretório atual, olha lá, /home. Se eu der um ls aqui em /home, só tem lá o http, que está em azul. Certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui dentro do programa, ó, New Directory. E vou criar um diretório chamado snort. Ok? Dei ok aqui. Beleza lá. Agora tem snort. Então, se eu for agora para o IPCOP, ls novamente, olha lá, eu tenho snort nessa reta e o HTTP. Tá vendo? Tudo que eu estou criando lá no Windows está fazendo aqui, na verdade. Tudo que você cria isso no IPCOP? Não, eu tô do Windows, eu estou acessando o IPCOP. Então, essa área aqui, ó, essa área aqui da tela, ele está montando essa área da tela com base no que ele está lendo lá do IPCOP. Então, é como se eu estou mexendo em dois computadores. Aqui é o IPCOP e aqui é o meu Windows 7. Beleza? O que eu vou fazer agora? Olha só, eu vou fazer o seguinte. Vou tirar isso daqui. Tá? Só para a gente não ter que ver. Bom, eu vou pegar aqui, ó. Vou entrar no diretório do snort que eu criei. Tá vendo? O diretório está vazio. Eu vou pegar o arquivo do snort. Tá vendo? Ó, cliquei nele e arrastei, ó, para o IPCOP. Ok? Soltei ele aqui no IPCOP, olha lá, ele copiou. Então agora, se eu for lá no snort, ó, cd IPCOP. Aliás, cd snort. Ok? Se eu der um ls, tá lá, ó, o arquivo snort 2982 que eu copiei. Beleza? Então agora eu tenho dois passos a fazer. Essa extensão tar.gz, ela é uma extensão de compactação, de arquivo compactado. Então esse arquivo foi tareado e gzipado. O gzip é o mesmo, vamos dizer assim, é uma versão para Linux parecida com o WinZip. Tá certo? Então, só que aqui ele usa duas compactações. Então, por causa disso que fica o nome do arquivo tar.gz, porque ele usa a compactação do tar e do gz. Ok? Então, eu vou descompactar esse arquivo nessa mesma pasta para que eu possa fazer o setup, para que eu possa fazer a instalação do IPCOP, do snort dentro do IPCOP. Beleza? Só para efeito da gente comparar, eu vou entrar aqui, ó, dentro do Windows 7, na página lá do snort. Tá vendo aqui, ó, logs? O último log é log do sistema. Tá vendo? Então aqui vai aparecer um menu novo, que é o log lá do IDS. E aqui, ó, em serviços, vai aparecer aqui um serviço do IDS, que não tem aqui, ó. Tá vendo? Aqui termina o controle de tráfego. Então, quando a gente instalar, nós vamos atualizar essa página e os dois menus vão aparecer para a gente poder utilizar. Certo? Beleza? Dúvida nisso aí? Não? Mas o que o senhor não está entendendo, seu Carlos? Seu Carlos,
O senhor está entendendo o que a gente está fazendo? Não deu. Nós estamos instalando um IDS, que eu expliquei na aula passada, que é um sistema de detecção de intruso, para ver se alguém está querendo invadir a nossa rede. E aí eu estou explicando os passos para poder instalar esse IDS. Bom, feito isso, eu volto lá para o IPCOP. O que eu vou fazer? Ó, tar menos VXZF e o nome do arquivo. Esse comando vai descompactar todo o arquivo Snort 2982 IPCOP. Ele vai descompactar todo esse arquivo dentro. Como eu não estou passando um caminho de destino, ele vai descompactar todo dentro dessa pasta. Tá? Ah, professor, o que é o VXZF? Só se digitar tar help e você vai ver o que significa o V, o X, o Z e o F. Beleza? São parâmetros do tar. Ok? Bom, eu não vou nem entrar muito nesse mérito, porque senão a gente vai ficar um tempão e vai perder o sentido da aula. Mas olha lá, vou dar o comando, olha lá, ele descompactou. Tá vendo? Agora, se eu der um ls nessa página, tá lá, ó, eu tenho vários arquivos. Ok? Tá vendo aqueles arquivos em verde? Aqueles arquivos têm permissão de execução. Então, eles têm permissão de ser executados. Se eu chamar o nome do arquivo, ele executa. É diferente, por exemplo, de eu chamar o nome de um arquivo, por exemplo, .doc. Se eu chamar um arquivo .doc, ele abre. Simplesmente, ele abre para ver o conteúdo. Aqueles que estão em verde têm permissão de execução. E como é que eu executo esses arquivos? Ponto barra o nome do arquivo. Então, olha lá. Ponto barra setup, que é o arquivo para fazer a instalação. Ah, quero remover. Ponto barra uninstall. Beleza? Ok? Então, quero instalar ponto barra setup. Ponto barra setup, vou dar um enter. Olha lá, ele começou a instalação e já terminou. Já está instalado. Beleza. Agora eu vou me certificar que realmente está instalado. Vou lá na página, dentro do Windows 7, que eu estou acessando lá o IPCOP. Beleza, ó, atualizei a página. Ok, atualizei. Agora, olha só, logs, olha lá, log do IDS. Tá vendo? Já apareceu aqui, ó. Ok? Serviços. Controle de tráfego era o último, mas olha o que apareceu antes dele. Detection Intrusion. Tá vendo? Esse cara aqui não aparece em português. Tá vendo? Ele está aparecendo em inglês. Mas esse inglês mas ele inseriu nessa ordem, não sei porquê, mas ele inseriu o menu nessa ordem. Beleza? Então, ó, eu vou dentro de services, né? Detection Intrusion. Tá aqui. Tá vendo que, olha só, eu tenho a minha interface verde e a vermelha. As duas estão paradas. Lembrando, a interface vermelha é a que recebe o sinal da internet e a interface verde é a que manda o sinal para a minha rede interna. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar as duas, ok? E vou mandar salvar. Aí, beleza. O que vai acontecer? Se eu atualizar aqui, eu já mandei salvar? Tá, eu mandei salvar, elas ainda não estão funcionando. Veja aqui embaixo, atualizar regras do Snort. Ok? Atualizar regras do Snort.
Sim. Isso vai aplicar agora. Muito bem. Foi não para nossa decepção. Mas tudo bem, não tem problema não. O que acontece? Vocês estão vendo aqui, ó, atualizar regras do Snort. Lembra que eu falei para vocês que o Snort ele vai trabalhar de acordo com as regras que existem no site lá do próprio Snort. Então, essas regras são regras para identificar em cada pacote quais pacotes, qual pacote pode ser ou não um possível pacote de invasão. Beleza? Então, o que seria o correto? Eu pegar aqui, olha só. Eu não sei se eu vou fechar esse browser aqui e vou abrir uma outra aba aqui para ver se vai rodar o Google, né? Que a essa altura do campeonato a gente precisaria da internet para poder fazer ele funcionar. Caso a internet não funcione, deixa eu só ver aqui. Caso a internet não funcione, eu já tenho um subterfúgio, que bonito, né? Eu já tenho um subterfúgio para poder fazer aqui. Adaptador de rede. Eu vou desativar esse cara e vou ativar novamente, porque provavelmente se a internet não está funcionando, pode ser aqui o nosso... Aí ele caiu aqui, né, que eu estava conectado no Snort. Vou ativar novamente para ver se ele consegue pegar IP. Se ele conseguir pegar IP, a nossa internet vai funcionar e eu vou conseguir mostrar lá para vocês. Olha lá, identificando. Vamos ver agora. Bem que poderia pegar, né? Parece que não vai pegar. Bom, olha só. Aqui eu tenho atualizar regras do Snort. O que acontece? O não, você não aplica as regras. Então o Snort não vai funcionar. Regras do Sourcefire VRT para usuários registrados. Para usuários registrados, são usuários que vão lá no site do Snort e simplesmente os caras fazem como eu fiz. Se registram e acabou. Certo? Enquanto a gente está falando, eu estou explicando, eu vou reiniciar aqui o IPCOP, porque como eu troquei de laboratório, pode ser que a internet não esteja funcionando por causa disso. Mas enfim, as regras do Sourcefire VRT para usuários registrados são as regras para quem vai no site do Snort, snort.org, se cadastra, não paga nada e aí a pessoa tem acesso às regras. Tá certo? Regras do Sourcefire VRT com assinatura é a galera que paga a assinatura. Então, provavelmente os arquivos são diferentes e provavelmente, muito provavelmente, as regras para quem paga a assinatura, elas são mais completas, vamos dizer assim. Ok? Bom, reiniciei. Vamos ver se vai entrar o Google. Tá certo? Enquanto a gente não vê aqui, então o que vai acontecer? A gente vai deixar marcado aqui, ó, regras do Sourcefire VRT para usuários registrados. Tá certo?
porque a gente não paga, por essas regras. Deixa eu ver. Agora foi. Era isso mesmo. Então, eu vou lá, o www, vai até melhorar, né? .snort.org, certo? Como eu já tenho meu cadastro, eu só vou me logar. Então, aqui, ó, já está o meu cadastro aqui, ó, tá vendo? Então, ele já me reconheceu aqui, já estou no meu cadastro. O que eu vou fazer? Eu cliquei lá no meu e-mail, depois que eu entrei, tá vendo aqui, ó, Oink Code. O que é o Oink Code? Vou voltar aqui, né? Como o símbolo do Snort é um porquinho, né? E americano gosta muito de onomatopeias, né? Ele gosta desses sons que são feitos, por exemplo, boom para bomba e aí coisa do tipo. O oink é o barulho que o porquinho faz quando ele está fuçando, né? E justamente esse fuçar que é o trabalho do Snort. Ele vai fuçando os pacotes em busca de pacotes que possivelmente são pacotes de ataque, certo? Então, ó, quando eu cliquei aqui, eu tenho aqui, ó, Oink Code. Beleza? E esse aqui é o meu Oink Code. Certo? Então, ó, eu vou copiar esse número e vou voltar lá no IPCOP. Aqui, ó, marquei, salvei, olha o que ele pediu aqui para mim, ó, Oink Code. Ok? Então eu vou pegar e vou colar o meu Oink Code aqui, salvar e vou aplicar. Beleza? Aí, ó, ele habilitou aqui para mim atualizar lista de atualizações, olha lá, e habilitou a interface vermelha. Então, ó, atualizar a lista de atualizações. Eu vou clicar. Ele vai atualizá-la para mim. Olha lá, já colocou a data de atualização. O horário não está batendo, né? Mas isso aí. Baixar conjunto de regras. Beleza. Demora um pouquinho, ele acaba de baixar. E eu acho que eu tenho que clicar em aplicar agora. Beleza. Feito isso, a ideia agora é que o meu Snort já existe, ele já está instalado, ele já está com as regras. Então, a partir de agora, eu consigo ver aqui em logs do IDS, eu consigo ver os logs. Ó. Tudo que está acontecendo aqui, ó. Ó, potencial bad traffic. Tá vendo? Aí ele me informa, ó, o IP eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque é exatamente esse o trabalho de vocês. Tá certo? Não vou falar sobre essa daqui. Mas o que eu quero que vocês façam é justamente que me expliquem o que está querendo dizer cada informação dessa aqui. Tá certo? Ó, por exemplo, eu posso clicar ali e aqui, ó, ele não conseguiu achar quem estava me mandando aquela informação, tá vendo? Ó, cliquei, ele também não conseguiu contactar. Tá certo? Deixa eu ver se tem algum da minha rede. Não tem. Mas enfim, à medida que eu vou agora, imagina o seguinte, ó, www.uol.com.br. À medida que eu vou utilizando a internet, nosso pai, nossa, vamos colocar uma notícia boa aqui. Vou colocar esse do Matrix que tem a ver com a nossa tecnologia.
à medida que eu vou navegando, esse aqui vai E aí, minha filha, como foi sua aula de inglês? atualizações. Ah, vó, aquela coisa de sempre, Justamente né? A professora começou a falar de verbo o to be. site tem vídeo, né? Inglês chato, Então ninguém eu merece. vou Sem nada. parar o vídeo. Mas à medida que, olha lá, tá vendo que à medida que você vai atualizando, ele vai colocando novas informações que são os logs que ele está que estão passando pelo IPCOP, né? Pelo Snort pelo IPCOP. Então, lembrando, mesmo eu estando na máquina com o Windows 7, a minha internet ela está vindo do IPCOP. E o IPCOP que está conectado na internet. Tá certo? Então, sendo assim, qualquer usuário da minha rede que está utilizando essa rede, está acessando a internet, ele obrigatoriamente está passando pelo IPCOP. E, teoricamente, o IPCOP está protegendo esse usuário para ele não sofrer ataques, não sofrer nenhum tipo de problema. E aí, o IDS ele vai detectar o que potencialmente é problemático, tá certo? Para análise. Então, olha lá, todos os pacotes que ele está logando aqui, que ele está colocando nessa lista de log dele, olha lá, só nesse pouquinho, olha quantos logs ele já fez de pacotes, olha só. Tem um monte. Anteriores. Aqui, ó. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5 folhas de log. Só nesse site que a gente entrou, que foi o Google e foi um pouquinho o site do UOL. Então, esse cara, ele vai ficar trabalhando dessa forma, verificando todos os pacotes, para que, possivelmente, se você encontrar algum ataque, você vai, de certa forma, tomar uma providência para que esse ataque seja combatido e não entre nenhum vírus ou a sua rede interna não seja danificada. Então, hoje, por exemplo, se eu quiser acessar sites assim, de hacker e tudo mais, eu consigo acessar por essa máquina virtual minha, essa Windows 7, que teoricamente o IPCOP está protegendo ela. Tá certo? Obviamente que 100% de proteção é você tirar o seu computador da internet. Aí, e não botar pendrive, não botar nada nele. Só usar o que já está lá dentro. Aí é 100% de proteção. Mas, a partir do momento que você tem internet, que você coloca um CD no computador, que você coloca um pendrive, que você acessa a web, então não tem 100% de segurança. Isso aqui aumenta a segurança, te dá várias informações e tudo mais, mas não tem 100% de segurança. Tá certo? Gente, essa parte está entendida? Assim, bem devagar. A gente só fez a instalação, seu Carlos. Olha só, bem devagarinho. Essa parte, então, na verdade, ela compreende as duas primeiras partes do trabalho que eu passei para vocês. Então, essa parte eu fiz agora, para a gente ver como é que é. E aí, o que vai ser o trabalho de vocês? Vocês vão pegar e ver para mim o que significa toda essa informação que está sendo dada. Obviamente, essa informação aqui é igual a essa, né? Só são dados diferentes, né? Mas eu estou querendo dizer assim, ó, por exemplo, vou falar isso aqui que é o mais simples. É a data em que o pacote foi trafegado. O que é esse 2 aqui? O que significa prioridade 2? Não sei. Provavelmente no IPCOP deve ter risco de invasão. Então, ou não sei, eu estou chutando. Não sei, tem que ver. O que é a prioridade? O que significa a prioridade 2? Mas, gente, tipo assim, como eles são dados diferentes, certo? Certo. O 2 seria, não vai ser uma mídia, uma coisa de vídeo imagem. Ou vai?
Então, vamos dizer assim, em termos de prioridade, os dois pacotes têm o mesmo nível de prioridade. Mas vamos dizer que no Snort exista uma tabela de ranking de prioridade. Aí você vai contar para mim, ó, quando der prioridade 1 significa tal coisa, quando der 2 significa tal coisa, quando der 3 significa tal coisa. Tá? Aí tipo, quais são os tipos que existem? Aí você vai explicar, ó, tem aqui, ó, um tráfego, um mau tráfego, um potencial mau tráfego. O que significa isso? Isso aqui é alguma coisa para eu ficar alerta? Eu estou sofrendo invasão? Entendeu? Ou é algum pacote que está tentando obter uma informação da minha rede? Por exemplo, eu entrei no site da Google. Será que ele não teve que ler alguma informação para saber, por exemplo, que eu estou usando o Internet Explorer, que eu estou no Windows? E às vezes aquela informação que eu estou dando, ela não é para que o meu browser está prestando, não é para vamos dizer assim, para um fim ruim. Ele não está tentando me invadir, ele só está tentando ajustar a página para a página entrar direitinho no meu navegador. Entendeu? Porque tem JavaScript que funciona num browser, não funciona no outro. Um browser pode funcionar na HTML5, o outro não. Então, isso aqui talvez não... O que significa aquela informação? Tá vendo? Por acaso, todos os nossos estão com aquela informação. Tá certo? Aí, ó, o que significa aqui, ó? Informação do IP. O que é esse IP de quem? Essa porta aqui é para quê? O que significa essa setinha aqui? É o fluxo, ó, tá vindo desse IP para esse? Nessa outra porta? Entendeu? Eu quero vocês estudem isso aqui e me expliquem o que significa. Veja bem, muito provavelmente, no próprio site do Snort está explicando o que é. Certo? Porque, tipo assim, o produto é deles. Então, provavelmente, a fonte inicial de informação sobre o produto deles é no próprio site deles. Certo? Então, assim, muito provavelmente a informação está lá. E aí, o que eu quero, basicamente, é que vocês consigam bater o olho ali e entender. Ó, nem que você não consiga, posteriormente, saber de cor salteado, decorar tudo, mas você fala assim, isso aqui é ruim. Então isso aqui eu tenho que tomar alguma providência. Tá, o trabalho confortável, você vai mexer no hipercópio e tipo, se tiver algum problema, você tem que, como se fosse, se alguém tentar invadir, de mostrar aquilo, é isso? Ele vai logar todos os pacotes que ele acha que são ruins, que oferecem algum perigo. Mas o que eu quero? Não precisa nem ficar usando. Eu quero que vocês batam o olho naquilo lá, obviamente, onde vocês têm que estar configurado, porque as próximas aulas a gente pode precisar usar alguma informação daqui, tá? Mas o que eu quero é que vocês batam o olho e falem assim, poxa, isso aqui significa tal coisa. Então eu quero que vocês montem uma apresentação para me explicar o que cada coisa significa. Tá? Não precisa ficar usando. Configurem, usem, vai ficar como videoaula para vocês. Usem a videoaula para orientar vocês a fazer. Façam nas máquinas de vocês, se tiver tudo acertado, tudo direitinho. Porém, o trabalho em si é você chegar nesse log aqui e descobrir o que é cada coisa. Entendeu? Então, provavelmente, essa informação do que está querendo dizer cada coisa existe na documentação do Snort. Tá joia? Tranquilo? A gente vai falar sobre a referência, não. Como assim sobre a referência? Esse negócio aí que não precisa não, né? Não, olha só, quanto mais informação vocês puderem me trazer sobre isso aqui, melhor, tá? Veja bem, eu vou parar a videoaula agora porque a gente vai bater papo sobre o trabalho. Tá vendo?